Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 28 de julho de 2022, estou falando aqui de Cuiabá, no Mato Grosso. Estou participando da 40ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu resolvi gravar esse vídeo para falar a respeito da reportagem que saiu hoje no Estadão. É uma reportagem mentirosa e eu vou mostrar para vocês o porquê. O título da reportagem é: Presbítero é afastado do cargo após ser acusado de criticar Bolsonaro e ter posições esquerdistas. Se você lê a reportagem, eu vou deixar o link dela aí na descrição, eu aconselho que você vá lá e leia, mas só de você ver o título você já vai perceber que é uma mentira. Eles estão tentando falar que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é bolsonarista, ela é defensora de Jair Bolsonaro e que ela está perseguindo aqueles que falam contra o Bolsonaro ou que têm posicionamentos de esquerda. Eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Nesta 40ª reunião serão discutidos documentos relacionados ao marxismo em geral. E essa será a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. A posição que será dada ainda quando for analisar os documentos que até hoje ainda não foram. Provavelmente será ou amanhã ou sábado. Depois dessa análise, teremos a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil é a de não impedir que você defenda o político que você quiser. Você tem a liberdade de fazer isso. O que aconteceu no caso desse presbítero aqui não foi a expulsão dele por ele criticar Bolsonaro. A expulsão dele foi porque ele tomou posições contrárias à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Bíblia, a palavra de Deus inerrante e infalível. Quando o oficial na igreja, que no caso são os presbíteros e diáconos, vão ser ordenados, ou seja, eles vão assumir o cargo, eles têm que prometer que eles estão de acordo com a legislação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual legislação? A Constituição da Igreja, o Código de Disciplina da Igreja, e os princípios de liturgia e assim por diante. Além desses, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e a Confissão de Fé de Westminster. Então, se você quiser dar uma pesquisada rápida, aí você acha o Manual Presbiteriano com notas. E essas notas são muito importantes porque trazem a posição oficial da igreja nos anos anteriores. Então, quando você lê lá na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, o artigo 114, você vai perceber o seguinte: só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e esta Constituição. Então perceba, o oficial ele tem que se comprometer a seguir e aceitar as normas da Igreja. Esse presbítero deve ter feito esse juramento anteriormente. Então fez o juramento, assumiu e ele começou a ter posições contrárias à igreja. Dentre elas, passou a defender o aborto, passou a defender os direitos LGBT, etc. Passou a defender o socialismo abertamente, dentre outras posições contrárias à legislação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que aconteceu? Ele respondeu a um processo disciplinar segundo o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, seguindo todos os ritos, e no final ele sofreu a sanção. Se você também ir lá no Manual da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver que tem uma posição ou tem uma manifestação oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil dizendo o seguinte: sobre um membro da IPB com ideias francamente comunistas, se essa pessoa pode tomar parte nos trabalhos da igreja, como dirigir classe da escola dominical, etc., o Supremo Concílio resolve responder que a
incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da IPB. Só que, sabe quando que foi dada quando foi feita essa manifestação do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana? Sabe quando? Em 1954. Esse é o documento de número 138, de 1954, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Nós também temos lá em 1956 o documento 96, que diz o seguinte: em referência à atitude cristã quanto ao comunismo, persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. A partir do momento que esse oficial começa a pregar essas doutrinas ateias, materialistas, anticristãs do comunismo, socialismo e todas as suas vertentes, ele está indo contra aquilo que ele jurou fazer anteriormente. Então ele sofreu a punição e agora resolveu falar a respeito disso como se ele estivesse sendo perseguido pela Igreja Presbiteriana por apoiar Bolsonaro. Bolsonaro nem estava na fila do pão nessa época aqui na década de 50. Então você vê como essa reportagem é mentirosa e fala que esse presbítero foi afastado por falar mal do Bolsonaro. É uma tremenda mentira. Ele respondeu um processo regular conforme a legislação da Igreja Presbiteriana e foi expulso. Claro que a reportagem, maliciosa como é, não pegou a versão de algum representante da Igreja Presbiteriana. Pegou só as palavras que essa pessoa que foi expulsa da igreja falou. Não pegou o outro lado, o contraditório, como eles sempre fazem, tentando te iludir e tentando te enganar. Então, tomem muito cuidado com as reportagens que saem na nossa grande mídia, porque elas geralmente contêm inverdades. Então é isso, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.